Fala, galerinha, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e quero falar um pouco para vocês hoje sobre a famosa disfunção somática. Então, como é que eu separei um artigo aqui para falar para vocês hoje, como é que a ciência enxerga um pouco dessa disfunção somática. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso também, sobre algumas formas de entender, né, a disfunção somática. E a disfunção somática nada mais é que um dos parâmetros que os osteopatas usam para decidir a região que tem que ser tratada, para decidir a região que ele vai fazer o atendimento desse paciente. Então, vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado no Journal Bodywork and Movement Therapies, que é uma revista indexada e que fala um pouco sobre a disfunção somática e como é que ela tem que ser avaliada e comenta alguns estudos do passo a passo dessa disfunção. Mas antes de eu entrar no vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, colocar o seu comentário, colocar o seu like, colocar o seu dislike, não tem problema, mas interage com o vídeo, que isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e mais pessoas precisam ter essas informações científicas de qualidade. Então, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, tá aqui, ó, esse estudo aqui, ó, como eu falei para você, no Journal of Bodywork and Movement Therapies, A New Perspective of Somatic Dysfunction in Osteopathy, The Variability Model. Então, eles fizeram, analisaram esse modelo da disfunção somática em osteopatia de uma forma, numa forma múltipla, né? Numa forma variável. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eles falam, que são informações importantes de como a ciência enxerga a tal da disfunção somática. O aumento do número de pessoas com alterações neuromusculoesqueléticas que procuram terapias manuais ou terapias manipulativas, como osteopatia, quiropraxia e fisioterapia nos seus cuidados, essas profissões utilizam precisam de uma ferramenta diagnóstica, né, para poder decidir onde elas vão, o que elas vão tratar nesses pacientes. Particularmente a osteopatia dá ênfase na integralidade funcional do corpo, utilizando várias técnicas manipulativas para melhorar a função fisiológica e devolver a homeostase alterada pelo que os osteopatas chamam de disfunção somática. Disfunção somática é definido como uma alteração, né, uma alteração de função relacionada aos componentes do corpo, como estrutura óssea, articulações, estruturas miofaciais e a sua relação com o sistema vascular, linfático e neural, de acordo com essa definição, né, de uma associação internacional de osteopatia. Muitos autores tentaram explicar a patofisiologia da disfunção somática, por exemplo, como Corey e Deslow, e sugeriram que essas desordens miofaciais, né, podem produzir aferências anormais para a coluna espinal, facilitando os limiares interneuronais e produzindo uma alteração, né, de uma resposta exagerada sensorial, motora e simpática. Então, isso é o que a gente entende hoje a partir desse modelo de Core e de Deslow, né? Então, a gente entende dessa forma a nossa disfunção somática. Ela é detectada pelos osteopatas utilizando as características de alguns sinais. Então, anormalidades teciduais, assimetrias posicionais, restrições de mobilidade e tensões musculares que são resumidas no acrônimo TART, que T é de tensão tecidual, o A de assimetria, o R de restrição e o último T de tenderness, de alteração de tensão. Esses sinais clínicos são dirigidos pelo tecido, a parte neuronal, a parte vascular, e subsequente alterações traumáticas nos tecidos, alterações nociceptivas e interoceptivas funcionais, e os aspectos como sensibilização e inflamação. E aí ele vai fazer como que foi feito essa análise desses estudos. Um grupo de especialistas com pelo menos 10 mil horas de prática profissional no campo da educação, da pesquisa científica e da prática clínica na osteopatia, desenvolveram um modelo teórico para entender a pergunta da pesquisa.
E ele veio de um brainstorm, né, um conjunto de ideias desses profissionais, baseado nas observações clínicas e utilizando a melhor evidência disponível. Esse modelo de variabilidade construído foi baseado em assumir a confiabilidade interexaminador, pode melhorar o exame inicial e como esse movimento livre de resistência pode alterar a nossa percepção tátil em relação à detecção dessa disfunção. Na ordem de aumentar a nossa visão nas evidências atuais relacionadas à disfunção somática e na avaliação de alguns possíveis aspectos críticos, a especulação do modelo de variabilidade dos autores tentou revisar toda essa literatura. E aí o que eles encontraram? Então, eles dividiram o TART em o passo a passo dele. Então, quando eles foram pesquisar sobre a textura na literatura, o que eles encontraram? Os praticantes de osteopatia consideram essa textura tecidual, essas anormalidades teciduais, como um indicador. Mesmo na natureza dessa variação, não parece clara e é um modelo totalmente teórico. A confiabilidade dessa alteração tecidual é pobre e não explica a complexidade desse sinal clínico. Então, o que ele está falando? Que as anormalidades teciduais não são suficientes e não apresentam boa confiabilidade quando eu vou avaliar pelo modelo do TART. E as assimetrias e restrições de movimento? Assimetrias e restrições de movimento são definidas de forma quantitativa e qualitativa, alterações de forma qualitativa e quantitativa da quantidade de movimento possível, da amplitude, das mudanças de amplitude de movimento ou de alguma anormalidade da amplitude de movimento. Essa assimetria na disfunção somática foi estudada em relação ao movimento básico, né, músculo-esquelético, e as diferentes partes do corpo, com especial foco nos dois lados, né, comparando um lado com o outro, para a gente detectar, por exemplo, uma assimetria, uma restrição de mobilidade. Para avaliar do ombro, eu avalio o ombro direito e o ombro esquerdo para ver se apresenta. No entanto, as assimetrias no corpo humano são possíveis em casos de normalidade, não somente em casos de disfunção. Então, eu posso ter anormalidades, assimetrias de assimetrias e restrições de mobilidades, e eu estar diante de uma situação normal e natural, não de um problema do meu paciente. Então, quando a gente leva em consideração a restrição de movimento, não temos evidência significativa da reprodutibilidade durante a avaliação de tanto da assimetria quanto da redução de amplitude de movimento. E o nosso último parâmetro, o tal do tenderness. Então, esses sinais palpáveis da disfunção somática podem ser detectados tanto em sintomáticos quanto sujeitos assintomáticos, foi o que mostrou o estudo de Gary Fryer. Algumas teorias assumem que a presença de disfunção somática em indivíduos assintomáticos pode gerar um problema biomecânico e neurológico, consequências biomecânicas e neurológicas, levando a dor ou outros sintomas referidos pelos pacientes. A resposta exagerada de um estímulo pode levar a uma inflamação neurogênica, e isso leva a alterações teciduais, resultando de dor originada da sensibilização central, do sistema nervoso central. No entanto, esse fenômeno de sensibilização central pode clinicamente explicar o conceito de tenderness, mesmo que o tecido primário não exista mais. Ainda temos o primeiro problema. Então, quando a gente fala do TART, a gente percebe que os 4 parâmetros do TART, a alteração de tecido, assimetria, restrição de mobilidade e a tensão tecidual, não apresentam uma boa confiabilidade. E aí ele fala o seguinte, que nós temos diferentes sinais clínicos de uma disfunção somática. Então, essa não é a única forma de detectar uma disfunção somática. Então, mesmo com avaliações quantitativas e qualitativas de movimento, obtidas avaliando a amplitude de movimento e o seu end feel, a sensação final de movimento, podem ser elementos de avaliação da função motora. Não temos dados suficientes que mostram que a disfunção somática durante o distinto exame físico em fisioterapia, em osteopatia,
provavelmente uma diferente análise de movimento é necessária para detectar as variações da disfunção somática e sua complexidade, representando também sobre os aspectos vasculares e neurais. Então, o que que a gente percebe aqui nesse estudo é que a gente não tem um bom embasamento quando a gente fala de disfunção somática. Então, quando a gente fala de disfunção somática, se a gente segue o modelo do TART, a gente não tem bons estudos que conseguem comprovar. E se a gente segue outros modelos, o modelo da mecânica, somente o modelo biomecânico, por exemplo, o modelo de Fraier, a gente também cai na mesma coisa, a gente não consegue provar. Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje para falar da disfunção somática em osteopatia. A gente não tem estudos robustos que mostram que essa disfunção somática realmente exista e realmente essas assimetrias, alterações teciduais que a gente usa e essas alterações de padrão de movimento que a gente usa para avaliar sejam realmente confiáveis. Beleza? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.